Oi, gente, meu nome é Christian Dunker, eu sou psicanalista, professor do Instituto de Psicologia da USP e eu tenho um canal no YouTube, o Christian Dunker, onde eu respondo perguntas sobre psicanálise, sobre filosofia, sobre psicopatologia, cinema, política. Então, convido vocês a se inscrever no meu canal e a assistir o conteúdo dele aqui no 247, o querido 247, que está nesse projeto tão importante de compartilhamento de saber e de abertura de mundos. Obrigado. Bem-vindo ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com uma pergunta de Paulo Henrique. Olá, Christian. Poderia dizer a psicanálise, em sua base, é conservadora ou pretende-se apolítica? Na graduação em psicologia, principalmente nas matérias de clínica, sempre tive uma leitura muito conservadora de Freud e pouco ou nada preocupado com o caráter político e social de sua psicopatologia. Recentemente tive umas aulas com o Vladimir Safatli, que falava de Freud de uma maneira tão política que eu me assustei. Apesar de ter um certo distanciamento da psicanálise, fiquei com vontade de ler Freud. Fiquei pensando se esse meu contato com Freud na graduação foi muito afetado por uma tendência individualista dos psicoterapeutas que não necessariamente está presente com força nos grandes autores. Meio longo, mas desculpa se puder ler. Muito bom, Paulo Henrique. Pergunta assim candente, muita gente discutindo isso hoje. Até nos comentários do nosso canal, frequentemente há considerações sobre esse ponto, né? Então a gente poderia dizer que a psicanálise na sua origem jamais se apresentou como um movimento político, partidário ou de orientação de direita ou de esquerda, né? O Freud definia a psicanálise como um método de tratamento de afecções mentais, definia a psicanálise como um tipo de investigação, ou seja, um método de pesquisa, e a psicanálise como uma nova ciência. Há uma conferência muito importante, uma das últimas novas conferências introdutórias à psicanálise, chamada Psicanálise e Weltanschauung, Psicanálise e Visão de Mundo. E nessa conferência ele discute com o que ele chama de visões de mundo, basicamente a religião e a política. E diz, olha, a psicanálise ela não é uma Weltanschauung, mas e aí esse é um argumento pouco lembrado pelos próprios psicanalistas, porque ela parte de uma Weltanschauung, ela se inscreve em uma Weltanschauung, que não é a dela, né? E essa Weltanschauung, essa visão de mundo, é a da ciência. Aí a gente pode dizer, esse encaminhamento ele é claro, né? A psicanálise seria então um método, né, para a gente tratar os sintomas e o sofrimento. Mas a gente pode levantar em seguida, você acredita nessa separação assim tão estrita entre ciência e política? As ciências estão aí, elas muito frequentemente se articulam com modalidades de política, para o bem e para o mal. Aí a gente teria que dizer assim, a articulação ideológica de todo o discurso, de todos os discursos psicológicos, né? Jung, análise experimental do comportamento, Gestalt, qualquer teoria, qualquer método, ele vai ter essa potência de ser articulado ideologicamente ou articulado criticamente. De tal maneira que a tua pergunta assim, não, mas e na essência, e na base? Então é política ou é apolítica? Isso depende de como você considera a psicanálise e isso depende do que você considera ser política. As coisas vão se tornar um pouco mais complexas quando o Lacan vai dizer assim, é verdade que a psicanálise se define dessa maneira, mas a psicanálise é também e ainda uma ética. Bom, a ética é um campo muito próximo da política. Além disso, ele vai dizer assim, a psicanálise é também um discurso, né? Um discurso, um laço social, pela definição lacaniana, o discurso do psicanalista, né? Que pode então analisar e intervir em outros discursos. Quais são esses outros discursos? O discurso do mestre, né? Parece assim ser uma óbvia infiltração política, né? O discurso da universidade, outra óbvia infiltração política, ou potencial, e o discurso da histeria, que também pode ser lido como um discurso que tem valência política, como foi, por exemplo, pelos surrealistas, né? Essa ideia de que um autor ele seria mais à esquerda ou ele mais à direita, ela depende do teu entendimento do que é
o discurso, do que é a ideologia, do que é a crítica da ideologia. E isso está aqui muito patentemente acompanhando a psicanálise. Eu acho que o que a gente tem observado de 10 anos para cá, a existência desse canal faz parte desse giro, né, vamos chamar assim, da psicanálise para o quê? Para olhar mais a gênese dos nossos modos de sofrimento. E não só, né, pensar nos efeitos que isso deixa para as pessoas. A gênese econômica, a gênese social, a gênese cultural, a gênese educativa. Né? Quer dizer, a psicanálise, você vai dizer assim, ela está se ocupando de um problema que talvez não fosse tão forte assim para ela no começo. Mas se você for pegar um texto como Moral Sexual Civilizada e Doença Nervosa Moderna, lá o Freud vai dizer, olha, com uma cultura repressiva da sexualidade, como a gente tem hoje, com uma cultura que aplica uma moral dupla às mulheres, né? Quer dizer, as mulheres têm que ter um tipo de sexualidade que os homens podem ter outro tipo, com a supressão do prazer como algo importante na vida das pessoas, a gente tem um problema. E a psicanálise estaria em condições de dizer, olha, que isso talvez pudesse mudar. A psicanálise estaria em condições de dizer alguma coisa, e isso, obviamente, implicaria em uma conotação política mais clara, mais direta para o que a gente faz. Um outro elemento desse giro que acontece na psicanálise, não é só na psicanálise brasileira, né? A gente vai pegar fenômenos como o Slavoj Žižek, vai pegar o trabalho de Miller, de Soler, de Melman, todos eles vão ter um giro para as discussões mais sociais e indiretamente políticas. Então aí a gente viu coisas boas e coisas ruins, porque quando você então passa a entrar nesse debate, você também revela preconceitos que não foram criticados, você revela conceitos que não são tão bons, você vai alterando toda a articulação entre crítica e ideologia. Portanto, não seria muito justo a gente dizer assim, não, mas a psicanálise, ela é apolítica ou é política? Depende de qual, depende de como, depende de quem, depende de onde. Né? Isso já são perguntas que, assim, marcam a especificidade política do nosso fazer. Um segundo movimento importante, que vai aparecer em outros autores, e a gente também trabalha um pouco com isso, é a ideia de que a política não está ausente na cena clínica. De que entre pacientes e analistas há um dispositivo que ele é atravessado pelo poder. Né? Não é o poder institucional, talvez, às vezes até quando a gente tem analistas trabalhando em instituições, mas aquela situação é uma situação então de transferência, e a transferência não é anódina do ponto de vista do poder. Justamente por isso, o Freud vai dizer, olha, é interessante manter uma atitude de benevolência, neutralidade, de abstinência. É preciso cuidado com a potência influenciadora, sugestiva, hipnótica, que está ali latente naquela situação. Tanto do lado assim do analista que pode exercer o poder quando ele não tem os fundamentos da sua prática, repetindo aqui uma tese do Lacan, quanto a demanda de que, do lado do paciente, de que o psicanalista exerça o poder sobre ele. Diga-me o que eu faço, eu estou perdido, preciso de amparo, faça e responda a algo que o quê? Que consolida uma determinada forma poder. Então isso é muito importante da gente estudar, não só então porque a psicanálise vai dizer algo para a política, porque a política está fora, mas porque a política está dentro, ela está ali, está naquela relação. Então o trabalho de cura é também um trabalho, a gente poderia dizer, na psicanálise, bom, que o Lacan criticou, psicanálise do eu, mas ali estava claro, é um trabalho de individualização, um trabalho de autonomização, um trabalho de emancipação, são temas políticos. Né? Quer dizer, quando a gente vai atravessando as alienações que estão naquele sujeito, olha o conceito aí de alienação. Então, acho que depende, né? A tua resposta aqui é de que considero que a psicanálise pode ser muito conservadora e ela pode ser muito crítica. Depende de como é feita, depende de como é pensada. Paulo Henrique, valeu pela pergunta. Para quem quiser mais fragmentos subversivos, clica aqui em Aqueronta Mover.